Ei, levante a sua cabeça, deixe um brilho aparecer nos seus olhos. Você nasceu para vencer. Sim, você nasceu para dar certo. Você nasceu para louvor e glória do nome do Senhor. Afinal de contas, você é filha de Deus. Você é filho de Deus e precisa viver como filho, não como escravo. O nosso devocional de hoje será sobre quando Jesus caminha com a família que está indo para trás. Parece um paradoxo, não é? Está caminhando para trás. O Senhor vai falar ao teu coração hoje através desta palavra. Lucas capítulo 24, verso 13 a seguir diz assim: Nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam comentando entre si tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o reconheceram. Jesus foi até a casa deles, eles convidaram Jesus para entrar, e quando Jesus sentou à mesa, ao partir o pão, se revelou a eles. Essa história dos dois discípulos a caminho de Emaús é uma das mais bonitas das Escrituras. Dois homens caminhando para longe de Jerusalém, para longe do propósito, para longe do centro da fé, do lugar da promessa. Eles não estavam indo para frente, estavam retrocedendo, caminhando para trás. Será que eu não estou falando com algumas pessoas que estão vivendo esta realidade, não estão indo para frente, estão caminhando para trás, retrocedendo? Emaús representa todo lugar para onde a família vai quando o coração está ferido. Mas o mais lindo desse texto é que Jesus caminha com gente também caminhando para trás. Ele não aparece apenas no culto, ele não aparece apenas no alto do monte, ele não aparece apenas no momento de glória. Jesus aparece também no asfalto do desencanto, no caminhar da frustração. Esse é um texto que nos ensina muitas lições. E a primeira lição que esse texto nos ensina é que Jesus se aproxima de pessoas que não conseguem reconhecê-lo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus se aproxima de pessoas que não conseguem reconhecê-lo. Olha o que o texto diz. E aconteceu que, indo eles falando entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Versos 15 e 16. Jesus não espera ser reconhecido para se aproximar. Jesus não espera ser reconhecido para se aproximar. Ele chega antes da fé voltar. Chega antes da esperança reagir. Chega antes do coração acordar. Ouçam, por favor. Famílias muitas vezes não percebem, mas Jesus está caminhando ao lado delas. Talvez sua família não percebeu ainda, sua casa não percebeu ainda, o seu lar não percebeu ainda. Jesus está caminhando ao lado de vocês. Mesmo quando vocês acham que ele não está fazendo absolutamente nada. Jesus caminha com famílias confusas. Por quê? Porque ele é amor incondicional, ele é misericórdia, ele é graça. A segunda lição que nós aprendemos. Antes, porém, você tem sido abençoada? Você está compartilhando estas mensagens com as pessoas? Você já se inscreveu no meu canal? Não? Olha, falta poucas pessoas para nós completarmos 1.900.000 inscritos. Pare um pouco, clique aqui embaixo e se inscreva no meu canal. Segunda lição. O caminho de Emaús é o caminho das conversas pesadas que ninguém sabe resolver. Olha o texto, verso 14. E iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Eles estavam conversando, mas não estavam se edificando. Eles estavam desabafando, mas não encontravam saída. Estavam falando sobre a crucificação de Cristo. Toda a família tem suas conversas de Emaús. Não era para isso acontecer. A gente acreditou e se frustrou. Tudo desmoronou. Onde Deus estava?
não sei mais como agir, não sei mais como seguir adiante. Era o que eles estavam falando, sentindo. Discípulos, eles eram discípulos. Jesus agora estava morto. O que fazer daqui para frente? Talvez você parou aqui e você está vivendo essa realidade. Esta tem sido a conversa. Não era para isso acontecer. A gente acreditou e se frustrou. Tudo desmoronou. Onde estava Deus? Não sei mais como seguir. Aí, Jesus entra em conversas que ninguém sabe como terminar. Jesus entra em conversas que ninguém sabe como terminar. E a maior prova de que ele está atento, presente, ele me colocou aqui hoje para falar ao seu coração sobre isso. Você não está só, sua casa não está longe do olhar do Senhor. Você precisa entender e abraçar esta palavra hoje. A terceira lição é que Jesus faz perguntas que expõem a confusão, porque cura começa quando a verdade é verbalizada. Veja o que diz, verso 17. Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, disse Jesus. Jesus não dá resposta primeiro, ele faz perguntas. Para curar famílias, ele faz o mesmo. O que realmente está acontecendo aí? O que vocês estão sentindo? O que perdeu o brilho? O que vocês não entendem? Gente, a verdade que cura é aquela que conseguimos dizer, falar, verbalizar. E a quarta lição, a frustração deles é sincera. E Jesus acolhe antes de ensinar. Nós não esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Verso 21, é o que eles disseram. Eles não perderam apenas Jesus, eles perderam expectativas, eles perderam sonhos, eles perderam planos. Quantas famílias vivem de esperávamos que fosse diferente, esperávamos estar mais unidos, esperávamos ser mais felizes, esperávamos outro resultado, esperávamos que fosse diferente. Jesus acolhe a dor antes de ajustar o entendimento. Ele não ironiza, não cobra, não despreza. Ele ouve, e ouve com empatia, ouve com sensibilidade, ouve com amor, ouve com interesse. Quinta lição, Jesus corrige a visão. Jesus corrige a visão, porque toda crise familiar é crise de interpretação. Verso 25, Jesus disse, nécios e tardos de coração para crer. Jesus não chama de nécios por ofensa, mas por amor. Eles tinham informação, mas não tinham revelação. A dor distorce o que vemos. Talvez a sua visão está completamente distorcida por causa da dor que você está sentindo. A ferida altera a interpretação. O sofrimento cria narrativas falsas, mas Jesus nos corrige para nos recuperar. Jesus reacende o coração através da palavra. E eu creio que isso está acontecendo hoje aqui. Ele está reacendendo o seu coração através dessa palavra aqui. Olha o texto. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Verso 27. Não foi uma música, não foi um milagre, não foi uma visão, foi a palavra de Deus. A palavra acende o que a dor apagou. A Bíblia devolve clareza ao que a crise embaçou. Famílias que voltam à palavra, voltam a viver. Por isso, você precisa amar a palavra, ler a palavra, meditar na palavra, crer na palavra. A palavra aquece onde a tristeza gelou. O reconhecimento de Jesus acontece na mesa. Olha que coisa maravilhosa. O reconhecimento de Jesus acontece na mesa. Seus olhos se abriram e reconheceram a Jesus. Não foi no caminho, foi na mesa. A mesa é lugar de revelação. A mesa é lugar de reencontro. A mesa é lugar de cura, de conversa, de sensibilidade. Toda a família que volta à mesa volta a reconhecer Jesus no meio dela. A mesa restaura o que a rotina desgastou. A mesa devolve presença. A mesa devolve ligação. A mesa abre os olhos para Jesus. Aí, depois de reconhecerem Jesus, eles voltam correndo. Quem acha Jesus encontra direção. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Verso 33.
Quem volta a reconhecer Jesus, volta para o lugar certo, volta para o propósito, volta para a família de fé, volta para a comunhão, volta para si mesmo. O Espírito Santo está dizendo para mim aqui que muitos se frustraram, se decepcionaram no caminho da fé, muitos se afastaram, mas hoje é dia de voltar. Quem volta a reconhecer Jesus, volta para o lugar certo, volta para o propósito. Será que não é com você que o Espírito Santo está falando? Volta para a família da fé, a comunidade, a igreja, volta para a comunhão, volta para si mesmo. O mesmo caminho que era de fuga se torna caminho de retorno. Glória a Deus, glória a Deus. A história de Emaús nos ensina que Jesus caminha com quem perdeu o rumo. Jesus dialoga com quem perdeu a fé. Jesus aquece quem perdeu o coração. Jesus revela-se na mesa. Jesus devolve direção aos desorientados. Toda a família tem seus caminhos de Emaús, lugares de desencanto, confusão e frustração. Mas Jesus se aproxima sem ser chamado, caminha sem ser reconhecido, fala sem ser percebido e cura sem ser entendido. Até que os olhos se abrem e o coração arde. E ele ainda faz isso hoje. Ele ainda faz isso hoje. E ele quer fazer aí, na sua casa, na sua família, no seu lar. Nós vamos orar hoje no final por um amigo. E você, irmã, por uma amiga. Mas hoje eu quero orar agora por quem se perdeu ou perdeu a direção por causa de uma frustração como os discípulos de Emaús. Mas Jesus chegou hoje para abrir os seus olhos, se revelar para você. Você quer voltar para Jesus hoje? Se você ouviu esta palavra e quer voltar por quem entendeu, você quer voltar para o propósito, você quer voltar para a mesa da comunhão, você quer voltar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. Você quer voltar hoje. Hoje é dia de você voltar para o propósito, voltar para a família da fé, voltar para a comunhão, voltar para si mesmo, voltar para o Cristo, o único caminho, verdade e vida. Se você quer voltar hoje, escreve aqui embaixo, estou voltando. Escreve aqui embaixo, estou voltando. Voltando para o propósito, voltando para a família da fé, voltando para a comunhão, voltando para a mesa, aonde o Pai te recebe com alegria e graça e perdão. Escreve aqui, estou voltando. E eu quero orar agora. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse devocional. Obrigado por esta manhã maravilhosa. Obrigado por esse dia. Obrigado por esse dia maravilhoso. Senhor, que mensagem. O Senhor caminha com aqueles que não convidaram. O Senhor caminha com os que estão indo numa direção contrária. O Senhor caminha e entra na casa de quem jamais esperava que o Senhor entraria. E o Senhor se revela. Porque Tu és a graça, Tu és amor, Tu és misericórdia. Pai, eu quero agora que o Senhor receba todos os que estão voltando para casa hoje. Estão se reconciliando com o Senhor hoje. Estão voltando para nunca mais sair da Tua presença e da Tua mesa. Toca nestas pessoas graciosamente, perdoando-as. Perdoa, liberta, restaura, torna a dar a alegria da salvação. E que na vida delas o Teu nome seja exaltado, glorificado e bendito para sempre. Faz isso, Pai. Faz isso. Agora, eu oro pelos nossos amigos. Quantos amigos foram colocados, os nomes foram colocados aqui. E hoje eu quero colocar diante de Ti meu amigo Abe Uber, sua esposa Andréia, seus filhos, a igreja em sua responsabilidade. Que esse meu amigo Abe Uber, aonde quer que ele esteja agora, que as Tuas mãos estejam sobre ele, que a Tua graça esteja envolvendo a vida dele, que a Tua proteção esteja cercando, e aonde quer que o Senhor o levar, que ele produza frutos que glorifiquem o Teu nome. Mantém no coração dele a chama por Ti acesa, e que ele continue sendo esse instrumento da Tua graça aonde quer que o Senhor o levar. Eu oro por ele, oro pela casa dele, pela igreja, pela família. E agora, Senhor, eu oro por todas as pessoas cujos nomes foram colocadas aqui
na descrição desse vídeo. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Você já conhece o devocional Céu em Casa? Esse é um devocional que eu preparei, tá? Através da nossa equipe com muito carinho, tá? Com mensagens, uma para cada dia do ano, uma para cada dia do ano, tá? 365 mensagens. No final tem um plano de leitura, também. Procura aí na livraria mais próxima da sua casa, tá? Na livraria da sua igreja, procura aí na livraria da sua cidade. Esse devocional você precisa ter um na sua casa em 2026 para fazer os devocionais todos os dias com o seu cônjuge, com a sua família, ok? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Repete comigo assim: o céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Nos vemos no próximo devocional. Não perca!